Boa noite a todos, queridos amigos. É uma alegria grande estar aqui. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estarmos aqui com o nosso querido Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite, querida. Boa noite. Tá estranho porque aqui pra gente, pelo menos aqui em Manaus, né? No Amazonas vai dar agora 2 horas da tarde ainda, né? Em Brasília já são 15 horas e para vocês já é à noite, para a gente ver como que o Espiritismo está chegando a muitos lugares, né? Como o amor do Cristo está presente em todos os lugares, na verdade, né? Então, muito boa noite, bom dia, boa tarde também por garantia para todos os irmãos e irmãs que nos assistem. Muito, muito, muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma alegria. A sua fala realmente cala nas nossas almas por muito e muito tempo. Então, já estava na hora de você voltar e fazer esse renew. Então, eu gostaria de apresentar o Lucas. O Lucas é de Manaus. Ele é formado em engenharia de computação pela Escola Superior de Tecnologia da Universidade Estadual do Amazonas. Ele atualmente está fazendo mestrado em informática na Universidade Federal do Amazonas. Então, o Lucas, ele é palestrante espírita, é trabalhador da Federação Espírita Amazonense, na área da infância e juventude, e participa do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. É evangelizador da juventude pela Federação Allan Kardec. Então, eu realmente, Lucas, a nossa gratidão, viu, de estar aqui conosco, e hoje o tema é muito, muito convidativo, vai trazer muitas reflexões para as nossas almas, e então a gente vai realmente hoje se agraciar aí com as reflexões que você vai trazer para nós. Mas antes da sua fala, eu gostaria de trazer a nossa querida Silvia para fazer a nossa prece de abertura. Não, só queria agradecer. Boa noite, Silvia, Boa noite. querida, tudo bem? Tudo bem, Ângela? Boa noite, Lucas. Que alegria estar aqui com vocês, dividindo essa sala. Realmente nos agracia mesmo o nosso irmão, mais uma vez conosco aqui de Londres, né? Do nosso querido Joana de Ângela. Então, vamos orar e passo a palavra. Só queria agradecer mesmo. E assim nós vamos, então, encerrando os nossos olhos físicos, colocando à disposição nosso coração, as nossas mentes, elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aquele que é nosso modelo guia, governador planetário, que sempre está conosco nesses momentos que nos colocamos à disposição como verdadeiros pontos de luz para servir, para receber desses fluidos benéficos através dos conhecimentos. Então, rogamos a Jesus e aos Espíritos benfeitores para que intua nosso irmão, mas que acima de nós, acima de tudo, nos colocamos a todos que nos assistem nesse instante, para que também se coloquem na posição de receber a mensagem que outrora vamos receber. Ser conosco, divino amigo, hoje, tudo sempre, que assim seja. Então, que Jesus te envolva em luz e que os bons espíritos te cerquem de inspiração. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos assistem em terras muito longínquas para nós, fora do Brasil, especialmente para os irmãos do Centro Espírita Joana de Ângeles, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, né, no Reino Unido, mas também um bom dia e boa tarde para todos os companheiros que estão mundo afora,
nesse ritmo de paz e união, nas bases cristãs propostas por nosso Senhor Jesus Cristo. Queria, antes de tudo, começar a nossa fala agradecendo a oportunidade na pessoa da nossa querida Ângela, que está conosco, também da Silvia, companheiras muito queridas. Já pude estar presente com vocês em outras oportunidades também, e é um prazer voltar aqui, mas também agradecer a oportunidade de fazer parte, né, desse amor de vocês, sentir o carinho, a emoção de vocês ao falar de nosso Senhor Jesus Cristo, ao falar do Espiritismo, a falar de todos os postulados de Kardec, e ter a oportunidade, acima de tudo, de ver o crescimento de vocês e ver a nossa doutrina, né, ganhando cada vez mais força em terras estrangeiras para nós, no caso. Mas, acima de tudo, nós não podemos ainda, por enquanto, pelas circunstâncias que estamos inseridos, estar com vocês pessoalmente, ainda que a Silvia esteja aqui no Brasil, mas Ângela, né, ainda em terras estrangeiras para nós. Mas se um dia Jesus permitir, seria um grande agrado para nós estar com vocês do outro lado, né, do oceano, dando aquele abraço caloroso, carinho, trocando um abraço fraterno acima de tudo, e lembrar de Jesus pessoalmente, um com o outro, olho no olho, mão na mão. Mas nosso único desejo para nossa, vamos colocar, tarde, manhã e noite de hoje, é que o nosso coração, ainda por breves minutos, ou por 1 milésimo de segundo, possa palpitar na mesma frequência que a de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, para mim é uma honra, uma alegria estar com vocês, ainda mais para falar desse tema, que é os filhos do Calvário. E para falar desse tema, eu preciso também agradecer 3 pessoas muito importantes que foram cruciais para que esse tema se moldasse dentro de mim, porque esse tema ele está intrinsecamente ligado com o livro Paulo Estevam, de Emmanuel Chico Xavier. E esse livro, ele vem sempre assim, momentos de grande necessidade para mim, mostrando o quanto que eu tenho de estudar ainda e quanto ainda me falta, né, o abismo a percorrer para ainda ter um grau, pelo menos ainda que pequeno, mas algum grau de familiaridade com Paulo, as suas epístolas e a sua história como um todo. Mas essas 3 pessoas que me influenciaram bastante durante esse movimento de isolamento social, estudar Paulo, a reler Paulo Estevam mais uma vez, né, agradeço nas pessoas nosso querido Gustavo Gandolfo, de Araraquara, nosso querido Aloysio Elias, do Mildinho de Uberaba, e também o nosso super conhecido e irmão mais velho nosso também, Arthur Valadares. Essas 3 pessoas influenciaram facetas em mim para estudar a persona de Paulo, estudar a visão teológica de Paulo, não somente a cristã, mas de outras vertentes teológicas e de outros pesquisadores ateus também, em relação ao nosso convertido de Damasco. Relemos Paulo Estevam algumas ocasiões, algumas vezes nessa pandemia, mais de uma vez a gente pôde reler o livro, e surgiu para nós, em uma dessas leituras, essa expressão muito forte que é filhos do Calvário. E essa expressão norteia Paulo da metade do livro para frente. E ela ganha um significado especialmente porque é uma pessoa muito querida a Paulo, que remete ali esse pensamento para ele. E aí eu queria tecer só alguns comentários mesmo com relação a isso, pincelar algumas cenas do livro e como elas se conectam conosco, o nosso dever, o nosso compromisso com Jesus na seara dele, estando encarnados, né, fazendo parte da matéria mais bruta, que é estar na carne. Mas eu gostaria também de pedir oração de todos os amigos e irmãs que nos assistem agora em meu nome, para que eu não venha falhar em relação a qualquer exegese, não venha nem a intimidar alguém ou a entristecer o coração de qualquer pessoa que nos escute com alguma interpretação errada e mesquinha que eu venha tomar aqui em relação aos textos sagrados. Mas, acima de tudo, nosso desejo é amparar qualquer coração que precise escutar essa mensagem. Né? Da mesma maneira, nosso desejo é de que, como Paulo pôde, aos pouquinhos, né, iluminar a escuridão do nosso coração pela sua própria leitura ali, nosso desejo é que alguém que escute essa mensagem possa ser iluminado pelo coração augusto e misericordioso de Jesus e, claro, do convertido de Damasco, nosso apóstolo da gentilidade. A nossa história começa mais ou menos ali, na segunda parte do livro, quando Paulo, né, no final do capítulo 10 da primeira parte, encontra Jesus na entrada de Damasco, pergunta o que queres que eu faça, e o Cristo diz, deixa muito claro: adentre a cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Ele, cego, com a ajuda ali de uns amigos que o acompanharam desde Jerusalém, adentraram Damasco, e ele passou 3 dias e 3 noites orando em jejum, obviamente reformulando muitos conceitos com relação ao seu universo mental e espiritual. Imaginemos agora nós na condição de um Paulo de Tarso, naquele momento Saulo de Tarso,
que havia iniciado um grande movimento de perseguição aos cristãos, mandado matar muitas pessoas. Estevão havia falecido pelas suas próprias ordens, e também, aqui dando um spoiler do livro, né, uma querida pessoa muito íntima do seu círculo pessoal havia desencarnado. Então a gente imagina a confusão mental que existia naquele coração naquele momento. Ver o Cristo, né, na sua frente, brilhando e irradiando luz, mas ele então, sem saber o que fazer, se coloca de joelhos, suando frio, só consegue perguntar: o que queres que eu faça? Se entregando naquele momento a Jesus, percebendo que aquela alma que brilhava, irradiava amor, serenidade, era o Cristo que ele muitas vezes estava perseguindo. Sem perceber realmente de fato que nesse movimento de perseguir ao Cristo, ele estava realmente buscando a Jesus. E Jesus foi de encontro na entrada da cidade de Damasco. Bem, e aí, como está narrado em Atos dos Apóstolos, Jesus conversa com Ananias, pede para Ananias, né, a pessoa com que Paulo foi buscar ali em Damasco para trucidá-la, eliminá-la de vez. Tornam-se as posições contrárias, os papéis se invertem, e Jesus pede que Ananias vá até a hospedaria, nomeada hospedaria de Judas, na rua direita, para que então cure Saulo de Tarso, que está cego. Ananias meio reluta, né? Jesus, sem certeza que quer que eu vá, porque ele queria me matar, e você quer que eu vá até ele? E Jesus: não, pode ir, ele é um vaso por mim escolhido. Vou mostrar para ele o quanto que ele tem de sofrer em meu nome. E ele vai até lá, convencido pela palavra do Cristo, encontra realmente Saulo de Tarso cego, chorando, já debilitado, com muitas renovações acontecendo no seu universo interior, e eis que ele faz uma imposição de mãos, uma passe realmente ali, e eis que a visão de Paulo volta, ele volta a enxergar e de fato dedica a sua vida ali para Jesus, dizendo para Ananias que Ananias havia resgatado a alma de Paulo naquele momento. Então ele se consagra a Cristo, o Messias que ele tanto buscou no Testamento Antigo, e decide para sempre mudar o roteiro da sua vida. A expressão filhos do Calvário no livro, diremos assim, como surge para Paulo, ela aparece pela primeira vez na boca de Ananias. Paulo, é claro, querendo mostrar esse amor augusto, misericordioso, radiante de nosso Senhor Jesus Cristo, decide, de fato, dar a sua vida por inteira e realmente todos os dias de verdade para falar de Jesus para os outros, para realmente cativar as almas dos outros, mostrando Jesus. E é um movimento que muitos de nós não conhecemos. É um movimento que muitos de nós desdenhamos. Na intensidade e na qualidade com que, de fato, Saulo, que vai se tornar Paulo de Tarso, fez naquele momento. Aquele compromisso que assume com a espiritualidade, e óbvio, com Jesus, fez naquele instante. E aí Ananias remata dizendo: olha, eu sugiro que você sofra um pouco mais antes. Antes de você ir realmente para a sua missão, acalma, medita sobre realmente tudo que aconteceu nos últimos 3 dias, ou até nos últimos meses. Quando você tiver sofrido mais, então você vai estar mais maduro. A dor nos prepara. É uma mensagem de Ananias para Paulo. A dor nos ensina a sermos humanos. Saulo precisava sofrer um cadinho mais, para de fato estar pronto para sofrer por Jesus. E aí ele diz: olha, do jeito que você está me falando, na intensidade, no seu desejo que eu percebo, eu estou vendo que você não vai ter filhos, provavelmente, filhos biológicos. Então ele diz: mas os filhos do Calvário, esse Jesus nos legou, estão por toda parte. Paulo recebe ali aquele conselho, mas até então não fica marcado no psiquismo de Paulo essa expressão. Ela vai se repetir posteriormente. Mas então, no próximo sábado, sábado que vem, o Shabat, Paulo, como judeu, até então como direito, na verdade, judeu que ele tem, ele vai até uma sinagoga lá em Damasco e decide falar de Jesus. Consequentemente, é categoricamente rejeitado, é quase que expulso daquela sinagoga, sendo ridicularizado, e volta a conversar com Ananias, falando que era um movimento muito natural isso. Mas naquele dia, depois de ter sido rejeitado pelos seus irmãos de raça, de fé até então, ele faz o culto no lar, na casa de Ananias. E eles sentam-se numa mesa, uma mesa muito simples, rústica mesmo, uma simples mesa.
Ananias senta no canto, Paulo senta, ou melhor, Saulo de Tarso senta na cabeceira, e outras pessoas sentam ao redor. E eram sofredores de todas as sortes. Eram pessoas que Saulo de Tarso não estava acostumado a lidar. Era um velhinho, uma velhinha, que tinha a pior dicção possível para ele, que tinha ali o dom da linguagem quase que nato. Eram pessoas realmente sofridas, com o corpo machucado, vestes sujas, algumas feridas ali pustulentas, abertas talvez. E sentavam-se à mesa para falar de Jesus. Aquele ser até então, Saulo estava completamente apaixonado de uma vez por todas. Mas tem uma coisa que ele não esperava que acontecesse naquela reunião. Embora muitos deles gaguejando com relação ao entendimento cristão, não tendo a melhor fala, as melhores palavras, eis que surge nele uma cativação inesperada. Porque aquelas pessoas ele veio para matá-las. O objetivo de Saulo de Tarso em Damasco era matar aquelas pessoas. Principalmente Ananias. E eis agora que toda aquela pequena comunidade o recebia como se um deles. Aquele carinho, aquele gesto, sorriso, abraço, calor de fato que vem do coração e contagia, ele não havia conhecido nem nos íntimos círculos do judaísmo. Aquela maneira de realmente os poderes do mundo serem nada naquela situação, ele não conhecia. Mas de alguma forma, naquele momento ele não conseguia explicar, o cativava. E preenchia um vazio, então, que somente o amor do Cristo podia preencher. Buscou incessantemente a Moisés, mas o vazio existencial só Cristo conseguia preencher. E então ele via Cristo em cada uma daquelas pessoas. Primeiro estalo. Começou a entender aqueles filhos do Calvário, era aquela comunidade. Aqueles, de fato, eram os filhos que o Cristo havia legado para que ele cuidasse. Quando ele estivesse pronto. Aquela comunidade que ele veio para matar, o recebia exatamente como um irmão. Sem ter medo, sem fugir, fazendo como Cristo ensinou muitas vezes para Simão Pedro. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então Saulo de Tarso vai até o deserto de Dan, passa 3 anos lá, com Áquila e Prisca, volta, decide para Jerusalém, capítulo 3, ainda da segunda parte, lutas e humilhações. Conhece ali, ou melhor, visita novamente a casa do caminho, Tiago Menor, João, Pedro, Barnabé, seu querido amigo de jornada, etc. Mas esse que ele não pode ficar com eles por causa do seu próprio passado. E ele vai até, decide pelo menos, ir até Tarso. Lá também é rejeitado pelo seu pai, não consegue ficar realmente com um lar ali. E eis que no final do capítulo ele adentra uma gruta, uma pequena caverna, e ajunta ali as pedras que tinham ao seu redor, porque vem a noite galopante, e cria um colchão muito improvisado e rústico com as pedras que tinham ali à sua disposição. E tem o seu leito ali, negado pelos próprios cristãos, com motivos muito justos, é claro, negado por seu pai, porque era uma grande vergonha, sentia completamente sozinho e desamparado. Quem de nós já não sentiu sozinho e desamparado? Mas Cristo nos quer junto. Quer que todos nós, vamos colocar assim, felizes e infelizes, puros e impuros, verdugos e mártires se reúnam no reino dele, de fraternidade, de amor, paz e luz. Então, naquele momento, ele decide buscar mais uma vez o coração de Paulo de Tarso. Agora, pelas figuras muito queridas da sua noiva espiritual Abigail e daquele que era ali o seu grande inimigo, mas que agora é seu anjo da guarda, nosso Estevão, nosso Gesiel. E os 2 queridos filhos ali de Corinto o recebiam do mundo espiritual, naquela visão mediúnica fantástica, fabulosa, trazendo carinho e alento para o coração de Saulo de Tarso. É claro que nesse capítulo é muito conhecido, principalmente porque vem aqueles 4 verbos importantíssimos de Abigail para Saulo, que é o ama, trabalha, espera e perdoa. Mas antes disso, naquele movimento, porque sabe que aquela visão mediúnica vai durar pouco tempo, vem várias perguntas, vários anseios, arrependimentos, pensamentos. E um desses pensamentos é o desejo, a vontade de que Abigail tivesse encarnado. Não no mundo espiritual, que ela tivesse viva na carne com ele,
para que eles pudessem construir uma família, tivessem filhos biológicos, tivessem uma família em bases cristãs. Os dois enamorados, mas conectados por Cristo, tendo uma família, consequentemente, que respirasse o Evangelho. Mas ele não podia. Não era a vontade do Cristo naquele momento. E aí ela, sondando o seu espírito, o que ela diz? E eu gostaria de ler essa parte, para que a gente sentisse realmente, ainda que eu não tenha a dicção dela, não fale ali na língua original, mas lendo o que está no capítulo, para a gente sentir pelo menos a dor de Saulo de Tarso e como ela foi balsamizada, não simplesmente por palavras vãs, mas por convite a trabalho. E Abigail, sentindo no coração de Saulo de Tarso a necessidade disso, o desejo natural de ter uma família com ela, ela diz, ou melhor, Emmanuel começa dizendo, narrando, compreendendo-lhe, porém, os mais íntimos pensamentos, a noiva espiritual aproximou-se, tomou-lhe a destra calejada nos labores rudes do deserto e falou comovidamente, nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão por toda parte, esperando a herança do Salvador. Temos uma família imensa que Jesus nos legou. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. É nesse momento, a partir daí, toda vez que aparece Filhos do Calvário, Emmanuel faz questão de relembrar que foi Abigail quem falou. Os filhos que ele não pôde ter com Abigail são os filhos do Calvário espalhados pelo mundo inteiro. Não é à toa que a gente conhece Paulo de Tarso como apóstolo da gentilidade, ou seja, o apóstolo dos gentios, todos aqueles que não eram judeus, que viviam fora do cerco de Jerusalém, que viviam em outros continentes, que viviam em outros países, viviam muito além do mar Mediterrâneo, que estavam ali não no Oriente, mas no Ocidente. E ele foi até os confins do mundo, fisicamente, quanto pôde, para resgatar esses filhos para Jesus, para justamente mostrar a herança que lhes cabia, que é justamente conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é uma herança que nenhum de nós pode menoscabar a importância. Nós podemos rejeitá-la de muitas formas, mas menosprezar a sua importância de forma nenhuma. E esse sentimento alimentou Saulo de Tarso por mais de 30 anos. Garantir que cada um na terra receba a sua herança. A herança que vem do Cristo, o Salvador. Porque todos são filhos do Calvário. Conversando com a Silvia, né? Antes de nós entrarmos, a gente conversou rapidinho com relação à expressão Calvário, Gólgota, né? Muitas vezes nós não sabemos o que representa, a gente escuta muito falar de Gólgota, escuta muito falar de Calvário, e o nosso Senhor Jesus Cristo padeceu numa cruz, uma madeira, numa colina, ali fora de Jerusalém, chamada Gólgota, ou Calvário. Calvário vem do grego, ou melhor, do latim, né? Calvária, e Gólgota vem justamente do aramaico, Gúlgata, ou Gulgata. E Cristo morre justamente nesse lugar, que tinha um formato de uma caveira. Cristo morre num lugar, ou melhor, é pendurado no madeireiro, no topo da colina, que representa uma caveira, morte realmente de fato. Quando a gente diz filhos do Calvário, se a gente realmente traduzir da maneira que tem que ser traduzida, é filhos da caveira. Mas só que Cristo realmente é Senhor Augusto do amor. Ele transforma as coisas mais horrendas, violentas, rudes, imperfeitas, sujas, impuras, em exemplos máximos de caridade, de amor, de fortaleza espiritual. Não o que ele fez, por exemplo, com a cruz. Cruz, símbolo máximo da dor, da solidão, a pior forma de sofrer no Império Romano. E Cristo, pelo seu próprio amor, a sua própria entrega, seu próprio sacrifício, transforma, ressignifica a cruz em fortaleza espiritual, em símbolo de libertação, mostrando que o amor vence qualquer dor da carne. Que o regozijo espiritual pertence a todo aquele que sabe sofrer em prol do Evangelho. Que não tem medo da dor,
do testemunho que lhe cabe em todos os dias e da ressignificação que tem que fazer também com os sentimentos dentro de si. O que ele fez também com Gólgota, o Calvário? A colina onde as pessoas eram crucificadas, que tinha a forma de uma caveira, como se fosse o símbolo máximo de conexão com Deus ali. Porque eis que ele padece, mas ressurge no terceiro dia, mostrando que a morte não vence o espírito, que a morte de fato não existe. O que ele faz com Saulo de Tarso? O primeiro grande caçador do cristianismo. Transforma no maior nome, o maior pregador das verdades cristãs, mundo afora. Se conhecemos Cristo hoje no Ocidente, devemos isso primeiramente a Paulo de Tarso. E eis que Cristo transformou justamente Saulo de Tarso, rebelde, orgulhoso, longe de conhecer o que é realmente ser gentil, mas que vivia no orgulho atroz e infeliz. Cristo, pelo seu próprio amor, transforma Saulo de Tarso em Paulo de Tarso, apóstolo da gentilidade. Ou seja, aquele que é realmente imbuído, que é vestido, preparado para levar uma mensagem para quem não era judeu. É o que o amor faz. O amor transforma, o amor transcende, o amor dá esperança, o amor não pede nada em troca, o amor cria algo novo justamente do velho. E eis que o Cristo transforma a cruz, o Calvário e Saulo. E Saulo vai mundo afora. Chega o momento do livro, que ele decide realmente partir. Se não me falha a memória, capítulo 5 da segunda parte. Ele vai com Barnabé, e eles vão decidindo ali quais caminhos seguir na primeira viagem missionária. Depois da primeira viagem vem a segunda, vem a terceira, aí ele é preso em Jerusalém, depois ele vai até Roma, e assim vai. Mas sempre levando Cristo. Foi chicoteado, apedrejado, rejeitado, caluniado. Mas o que alimentava ele? É porque em cada sorriso que ele via, cada pessoa que cruzava o seu caminho na estrada da vida, ele via os olhos de Abigail, ele viu o sorriso de Estevão, ele viu o coração de Jesus. Não é o que o Cristo disse ali no Evangelho de Mateus? E é esse que os justos perguntarão: Senhor, quando foste estrangeiro e te recebemos? Quando o Senhor foi prisioneiro e te visitamos? Quando esteve doente e te curamos? Quando teve fome e sede, tivemos de comer e beber? E eis que o rei dirá: quando fizeste a um destes pequeninos, a mim o fará. Paulo enxergou os filhos do Calvário por toda parte. Enxergava pessoas desesperadas por amor, com sede e fome de Cristo, sem conhecer a Cristo. E ele alimentou, porque como mesmo Jesus disse para Ananias, este é para mim um vaso escolhido. O vaso carrega a água e dá para os outros. Água esta que não é dele, que não lhe pertence, mas dá de bom grado. Como está ali em Jesus, falando para a mulher samaritana, capítulo 3 de João, eu dou a fonte viva, eu sou a fonte viva, que dá água viva realmente. Que são as palavras, os atos de Jesus. Situando aqui, fazendo também homenagem a uma querida trabalhadora, vamos colocar fora do Brasil, nossa querida Suzana Simões, dos Estados Unidos. Uma das primeiras vezes que eu pude escutar ela falar no YouTube, nunca esqueci disso, tive a oportunidade de recitar uma palestra na frente dela aqui em Manaus. Ela disse para nós: quem conhece a Jesus não precisa de mais nada. Já tem tudo. Quem conhece a Jesus tem tudo. Tem tudo que precisa para seguir. Tem tudo que precisa para continuar firme e forte. Mas nem por isso deixará de sofrer, deixará de sentir dores da vida, mas nem por isso deixará de ser amado. Paulo tinha Jesus pulsante no coração. Não é o que ele vai dizer depois, nas suas próprias epístolas, que lega para a humanidade. Não somente para aquelas comunidades, ou seja, mas é para todos nós. Não sou eu, mas quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Não é o que ele faz questão de apresentar também, como ele vai dizer para nós. Olha, a cruz, a gente tem de lembrar quem que a gente apresenta. Porque são os filhos do Calvário, não é?
Quem tornou o Calvário símbolo de luz? Jesus. Nas suas epístolas ele grafa. Nós pregamos o Messias, anunciamos um Jesus, um Cristo crucificado. Que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. Mas para quem é salvo, representa a força de Deus. Para quem é salvo. E essa salvação, esse convite à melhoria, convite a ser extensão do amor de Jesus, imbuiu Paulo a vida inteira. Foi machucado, escarniçado muitas vezes, mas ele fazia questão de seguir adiante, porque tinha corações que ele precisava levar a mensagem de Cristo. Não para que ele resgatasse, mas para que Jesus por ele operasse naquele coração. É o que ele vai dizer no final do capítulo 8 da segunda parte para Lucas. Lucas, nós operamos o bem que não possuímos. Cristo faz uma coisa que ninguém mais pode fazer. Ele preenche o vácuo de nossas almas. Onde não há motivo para viver, Cristo dá um motivo, uma razão. Onde tem vontade para desistir, Cristo transforma em símbolo máximo de força. Ele instiga, dá vontade de viver, de fazer parte disso, porque é algo que constrange, mas leva adiante. E Paulo foi para todo canto querendo mostrar esse Jesus, que o resgatou ali na entrada de Damasco. Que ele, sujo até os cabelos, esse Cristo recebeu e transformou. Ele vai de bom grado, o mundo inteiro, realmente. Porque realmente, de fato, Paulo viu Jesus novamente. Em Áquila, Prisca. Descobriu realmente Jesus em Simão Pedro, João Evangelista, Tiago Menor, Barnabé, Tito, Silas, Timóteo, seu filho espiritual. Tantas pessoas. Lloyd, Eunice. Quantas pessoas não foram tocadas por esse coração? Porque esse coração não desistiu. Que amor é esse que dá essa fortaleza, apesar das dificuldades? Que amor é esse que mesmo no choro, no sofrimento, na escuridão de si mesmo, faz questão de nos ensinar a fazer luz? Que amor é esse que nos resgata realmente do lodo de nós mesmos e nos impulsiona para frente? Que amor é esse que ressignifica as minhas próprias dores e me prepara para a luta? Cristo anunciou o quanto que Paulo havia de sofrer em nome dele. Paulo não foi um protegido do Cristo, no sentido de ser um favorito. Não era, muito pelo contrário, ali um favorito da espiritualidade. Mas soube ser trabalhador fiel de todos os dias, imolando-se por esse amor cativante. E é por isso que estamos aqui, 2000 anos depois, falando deste amor, deste ser humano. Falamos de alguém que muito amou. Disse mesmo lá no Evangelho, o amor cobre a multidão de pecados. Só o amor, forte mesmo, consegue fazer o homem transformar-se dessa forma para antes violento e receptáculo de luz. Mas também, além disso tudo, ele via a sua noiva espiritual, Abigail, em cada uma daquelas pessoas que passavam por seu caminho. Não somente aqueles que aceitavam a Cristo, mas via alguns filhos rebeldes, que lhe apedrejavam, lhe machucavam. Até mesmo pessoas do seio cristão que faziam questão de combater as suas ideias, sem percebendo que eram ideias que vinham diretamente da esfera do Cristo. Ele enxergou ainda assim pessoas que não aceitavam, enxergou filhos do Calvário. Filhos que mereciam Jesus, que mereciam receber a sua herança. Consequentemente, mereciam dele a sua melhor parte, a sua paciência, a sua entrega, a sua disciplina, o seu amor por inteiro. Seu amor por inteiro. Ele também escreve nas suas epístolas: sofro até hoje as dores do parto. Realmente, naquela condição de mãe, que dá àqueles filhos do Calvário luz, vida nova realmente. Para que eles encontrem vida não mais no mundo, mas em Cristo Jesus, o ungido de Deus. Paulo foi essa mãe que deu luz realmente para muitas pessoas. Batizou alguns, mas também foi pai. Que a gente não esqueça desse coração que brilhou e continua brilhando agora das esferas espirituais, esperando por nós. Para que agora sim, realmente, pela nossa responsabilidade com Jesus, conta conosco. Para que onde quer que estejamos,
nós resgatemos esses filhos do Calvário para Cristo. É necessário que a gente não esqueça: 99 ovelhas não é 100. Cada alma conta. O Espiritismo, nesse caso, muito pelo contrário, não é justamente a causa das multidões, mas é a causa das almas, dos corações, de um por um, com muita paciência, sem pressa. O Espiritismo não quer converter as massas às turbas, mas o Espiritismo pertence às massas e às turbas, da mesma forma que Jesus não quer converter as multidões, mas Jesus pertence às multidões. Não há ninguém que sofra nesse mundo com muitas lágrimas que Cristo não possa consolá-las. Esta é a mensagem primordial que Paulo quer passar para cada um que conheça o seu próprio coração. E aí ele marca realmente ali, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. O amor tudo sofre. O amor é benigno, é paciente. E ele fala lá no último versículo, se não falha a memória, versículo 13. Desses três que tem agora, fé, a esperança e o amor, o mais importante deles é o amor. Porque justamente os filhos do Calvário, eles foram conferidos luz, vida, foram recebidos para este mundo, neste mundo, concebidos por Jesus, uma nova vida, pelo amor. Por isso o amor é a dádiva mais importante. É o amor que mudou Paulo de Tarso, é o amor que incentivou Paulo de Tarso, é o amor que deu oportunidade de Paulo para caçar esses filhos do Calvário. Filhos do Calvário somos todos nós, ainda distantes do amor de Jesus. Filhos do Calvário somos todos nós que insistimos em bater cabeça em direção contrária, esquecendo e lembramos agora justamente disso, que a herança do Cristo pertence a nós. Foi justamente para que isso Cristo veio, desse a herança que nos cabe, de um reino misericordioso no seio do amor de Deus. Como ele diz no final, recebendo Paulo de Tarso no mundo espiritual. Paulo, é da vontade de meu Pai. E ele fala nisso, abraçando Paulo e Estevão ao mesmo tempo. Que os mártires e os verdugos se reúnam com muito amor no reino de Deus. Foi justamente esse amor que está permeado em cada página. Esse amor que falou Abigail, ama, espera, trabalha e perdoa. Esse amor que Paulo fez questão de mostrar. E é esse amor que nos cativa agora, cada um de nós que escuta essa mensagem. Que a gente não esqueça. Tem alguém ao nosso redor, pelo menos uma pessoa, que precisa do nosso sorriso. Tem alguma pessoa que precisa escutar falar do Cristo, não pela nossa boca, mas pelos nossos gestos e atos. Ou até mesmo pelo nosso pensamento, a nossa própria oração. Como a gente falou hoje de manhã, no estudo que fizemos, quem ama, ama. Ponto final. Não pede nada em troca. Não esqueçamos disso. Filhos do Calvário estão por toda parte, esperando a herança do Salvador, em que nós, a nossa condição, ainda que pequena, ainda infeliz, mas com as condições e proporções definidas, nós possamos espargir esse amor, sendo, consequentemente, extensão do coração misericordioso de Jesus, alcançando muitas almas, para que então possamos ajudar elas a conceberem vida nova, em amor com Cristo. Não esqueçamos, mais uma vez, para encerrar a nossa fala aqui, na manhã, na tarde e noite de hoje. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. Querendo conhecer a Jesus crucificado, a Jesus no Sermão do Monte, a Jesus ali compartilhando os pães e peixes, a Jesus que curava os enfermos, a Jesus, a mulher do fluxo sanguíneo, Jesus que dava visão aos cegos, Jesus que resgatou um coração nas trevas e escuridão de si mesmo com Saulo de Tarso e transformou em Paulo de Tarso. Um Jesus silente e operante, presente constantemente. Que a gente perceba e acorde para isso. É isso que o Cristo nos espera no seu reino amoroso, de muita paz e sabedoria. São esses os comentários com relação aos filhos do Calvário. Que Deus nos abençoe. Lucas, como é bom a gente ouvir falar de Paulo de Tarso, de Jesus, né? E as palavras de Abigail
eu acho que a gente teria que refletir todos os dias, né? O ama, trabalha, espera e perdoa, porque são movimentos que nos aproxima do Cristo, né? Que a gente passa a ver no outro o nosso irmão na evolução, né? E você trouxe com tanta propriedade esses valores morais, que é por isso que nós estamos aqui reencarnados, né, Lucas? Essas palavras, elas não me pertencem, né? Elas pertencem a Abigail, a Paulo, só estou na condição de um bom papagaio espírita que repete, mas a gente assume aqui, é claro, como você disse, a responsabilidade de estar encarnado, de cumprir com o nosso papel na encarnação, de sendo, na medida do possível, do praticável para nós, nosso piso evolutivo, de amar os outros, percebendo que a felicidade, de fato, ela só é real quando compartilhada. Por isso que Paulo fez questão de espalhar esse amor, porque ele era muito feliz. Então, consequentemente, muitas pessoas tinham o direito de serem felizes como ele também. E isso as faz tendo a oportunidade que Cristo concede todos os dias para nós, de ser ali vamos colocar, agente ativo desse amor, espagindo realmente como o vento que sopra, o perfume das flores que vai soprado também pela brisa do vento, como o sol que irradia, realmente só dando, que o amor ele irradia, né? E é um convite para nós nessa encarnação que a gente perceba isso, que a gente ame como ele muito amou também. Ô, Lucas, qual mensagem que você daria para aquelas pessoas que ainda não despertaram ainda para os valores espirituais? Ainda estão assim naquela consciência, como Joana de Ângeles diz, ainda estão dormindo, né, em sono profundo. Muitas vezes, eu vou trazer uma fala do Cristo no Boa Nova, muitas vezes a gente quer converter, como a gente comentou, as massas, né? E é muito natural que a gente tenha esse sentimento, que a gente não esqueça de dois fatos muito importantes. De que a dor, ela bate a porta de muitas pessoas. Então, muitas vezes, muitos de nós conhecemos a Jesus, sentimos a importância e a necessidade das suas palavras quando vem a dor. Não estou dizendo muito pelo contrário, que quem não conhece a Jesus ali receberá a dor, muito pelo contrário. Mas digo que, acima de tudo, se nós não aceitamos o Cristo, acima de tudo, como aquele realmente ser que resgata nossas almas e patrocina nossa evolução de todos os dias, que quando vier, consequentemente, a dor, porque, consequentemente, tudo aquilo que não é enraizado no amor de Jesus, na base cristã realmente, consequentemente, tende a falir, a cair por terra, que a gente não esqueça em Jesus esse coração que sempre abarca cada um de nós, que sempre nos resgata, ainda que a gente não se sinta merecedor, ainda que a gente não perceba que Cristo é realmente ali, ou deveria ser pelo menos o molde de nossas vidas, mas que a gente também não esqueça um segundo ponto muito importante. Nós aqui, né, que temos a Jesus, uma grande alma, e respeito ao nosso Senhor, né, ele que, como melhor médium de Deus e representação de Deus para conosco, que a gente não esqueça de que é muito importante falar dos outros, mas também buscar a nossa própria salvação todos os dias. Que essas palavras também servem para nós. Porque amar a Cristo nas facilidades, no sorriso de todos os dias é muito fácil. Mas fazer como Paulo também, nas dificuldades, nas turbulências, ele que vai dizer também mais para frente, que naufragou, que passou por isso e aquilo, que foi preso, foi injustiçado muitas vezes, foi esbofeteado, cuspido na cara. Amar a Cristo nessas situações fortalece a alma e a atividade imprescindível para todos nós. Então, de modo geral, nossa mensagem para todo mundo, aqueles que não aceitam a Cristo e até mesmo aqueles que são cristãos e não sabem, que nós não esqueçamos que em Jesus nós temos o melhor amigo, que nós podemos contar em toda hora. Cristo é esse amor palpitante, é o fim do egoísmo, é a última instância do ego. Cristo é realmente o término de qualquer vontade contrária à lei de Deus. Cristo é um novo patamar que a gente não consegue nem conceber, mas a gente consegue sentir aos poucos, porque é um amor que palpita, porque nos resgata. A gente não esqueça disso. É uma coisa viva, pungente. Verdade. E essas palavras de Abigail que você nos trouxe, os filhos do Calvário são nossos também, é um convite para sair do egoísmo, né, Lucas? É um convite para que a gente perceba de que Cristo ele pertence
aos espíritas, aos católicos, aos evangélicos, aos hindus, aos candomblecistas, aos ubandistas. Cristo pertence a todas as pessoas. Pertence aos ateus, aos agnósticos. Cristo pertence de todos. Pertence a todos. Consequentemente, quando Abigail pede os filhos do Calvário estão por toda parte, é que Jesus legou para a humanidade inteira, sem exceção, um roteiro de evolução. E é esse roteiro de evolução que a gente tem de passar para os outros, mostrando quando temos de sofrer justamente pela felicidade do coletivo, mostrando realmente em nós, muitas vezes por palavras, mas muito mais por ações, o amor que o Cristo nos legou. Agora, não somente mais em, vamos colocar em falatório, mas também em ações. O amor agora que vem do coração vai se transubstanciando em ações realmente ativas em prol da comunidade, em prol de um mundo mais feliz, uma humanidade mais saudável com relação à saúde física e espiritual, e, consequentemente, isso passa, isso pede, pelo menos, o fim do nosso próprio egoísmo, porque não basta ser, como a gente comentou mais cedo, não basta ser feliz só pra gente. Cristo pede que todas as pessoas ao nosso redor sejam felizes. Quando a gente acende uma vela, por exemplo, na escuridão que a gente está envolvido, consequentemente, as pessoas, todas as pessoas ao nosso redor são beneficiadas pela luz que a gente acende. Verdade. Muito obrigada, Lucas. E é verdade, como a palestrante que você citou disse, quem conhece Jesus tem tudo para seguir. Verdade, não é? Então, se alguém tiver alguma pergunta para o Lucas, pode colocar aqui no, no comentários. E se não tiver, a gente vai chamar a Silvia agora. Vamos trazer a nossa Silvia. Tem uma fala que. Uma fala da. Vamos colocar. Tem uma fala que eu gosto muito de André Luiz, da Agenda Cristã. Toda vez que eu comento com relação a. Eu lembro, assim, dessa fala da Suzana. A Suzana trabalha na Flórida, nos Estados Unidos. Com relação a termos tudo que a gente precisa em Jesus, eu lembro de André Luiz falando para nós que se nós temos 2 semanas de conhecimento cristão, então a gente não tem o menor direito de pedir conselho espiritual à torta direita. Ó, nossa querida Elsa Rossi conosco aqui. Isso. E André Luiz fala Oi, que se a gente tem Elza, 2... bem-vinda. Super bem-vinda, admiro muito o trabalho da Elsa. Aí ele Isso. diz que a gente tem essas 2 semanas de conhecimento cristão, a gente não precisa de mais nada. A gente já tem tudo que precisa. É a mesma fala da Suzana. Quem tem a Cristo tem tudo. É verdade, é verdade. Quem tem a Cristo tem tudo. Então, vamos trazer a nossa Silvia. Olá, Silvia. Olá, Tem gente. algum comentário para fazer sobre essa exposição maravilhosa que faz a gente Nossa, refletir? é uma emoção muito grande estar realmente nessa sala e ouvindo essa mensagem maravilhosa do Cristo, né? A gente sente as vibrações, até parece que em coletividade mesmo, né? Nós estamos aí com o público e a gente sente tão fulfill, né? Que a gente chama aí, que fala em inglês, sente tão saciado dessa mensagem que realmente nos emociona. E eu acho que é isso, não temos muito para acrescentar mais, eu só tenho mesmo que agradecer a Lucas, a Ângela, por esse convite de estarmos né, na mesma sala, mas como eu falei, eu me sinto no mundo, né? Porque é isso mesmo que você colocou, Lucas, bem colocado. Jesus é tudo, como a Angela acabou de dizer, e o convite é para que a gente possa aceitar Ele nos pequenos gestos, né? Cada dia. Então, nós estamos aqui hoje bastante felizes, eu acho que é isso, né? As bem-aventuranças que Jesus nos trouxe nos faz sentir felizes. E agir e atitudes é a fidelidade dessa mensagem, nesse movimento, eu acho que de amor, que pede passagem, né? Para que a gente possa nos libertar dessa sombra que está em nós, mas que não é nossa, né? Se nós somos criação de Deus, então a nossa luz, ela é muito forte em nós. Nós só precisamos desenvolver para que nós iluminamos essa parte nossa sombra que Jung falava tanto, não é?
Então, não tem muito mais, agradecer mesmo, tá? Agradecer ao público que está conosco e mais uma vez, minha gratidão eterna por vocês. Esperamos vocês aí uma vez mais. Muito obrigada. Então, Silvia, quando você puder fazer as vibrações finais, agradecemos a todos os que estão aqui conosco hoje, né? Aqui dando esse suporte, né, para o nosso palestrante, para nossas reflexões dessa noite. Então, a Silvia vai fazer as nossas vibrações. Então, vamos, uma vez mais, elevar os nossos pensamentos a esse nosso amoroso irmão que está tão próximo da gente, que nós chamamos de Jesus, este irmão, amigo, que sempre nas nossas jornadas vem nos fazendo o convite para que introjetamos não só a sua imagem, as suas mensagens de amor, mas também as nossas atitudes, as nossas ações, quebrando as barreiras do nosso ego, do nosso orgulho, egoísmo, e abrindo pontes para que o amor em nós possa fluir através dele por nós, através dos benfeitores amigos que tanto têm nos feito acolhido para que possamos resgatarmos de nós mesmos. Ó Mestre amigo, que nesse dia de hoje nós possamos ser gratos por tudo já que temos recebido, inclusive pelas nossas dores, pelos nossos conflitos que aqui ensinados, como Paulo de Tarso, que possamos estarmos nos libertando através de todas essas mazelas, de todos esses conflitos que nós mesmos criamos, que nesse dia, nessa rede de fluidos tão benéficos que foram formados nesse movimento de harmonia, de paz, que possamos todos sentir nessa rede, nessa escola do planeta chamado Terra, onde Jesus, há mais de 2000 anos, nos convida a todos a fazermos parte deste festim de luz, que possamos cada um de nós, onde quer que estejamos, acolhermos um desses irmãos, desses filhos que são nossos irmãos em humanidade, que todos nesse instante que passam por qualquer tipo de conflito e dores nos hospitais, nas cadeias públicas, onde quer que estejamos, em nossos próprios lares, as nossas próprias dores, Senhor, que possamos então nos reconstruir, nos fortalecer na sua paz e nesse fluido cósmico, nessa rede que se formou de luz, que possamos ser doadores nesse instante, onde quer que esteja precisando, o nosso irmão menor, o nosso irmão maior, a todos aqueles que sofrem, que não conhecem ainda, não se escolheram ser tocado por essa luz de amor chamada Jesus. Ser conosco, divino amigo, com a imensa gratidão, uma vez mais, por ter recebido todas as dádivas dessa mensagem que nos liberta a todos nós. E com sua permissão, Jesus, com a permissão dos amigos maiores que nos sustentam os trabalhos do dia a dia e dentro dos nossos limites, que possamos agora pedirmos o encerramento dos trabalhos e que possamos continuar na tua paz. Ser conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço mais uma vez. Aqui
Nós temos uma mensagem da Elza Rossi aí para você, Lucas. Ela é muito gentil. A gente não merece esse carinho, mas ela é muito gentil. Mas eu concordo com ela. Seja for para despertar os jovens a linguagem de vocês, é isso aí. Esses jovens que estão reencarnando na Terra nesse momento têm um propósito diferente, né? Eles já trazem na alma a convicção, não tem mais dúvida, é a certeza, né? Porque fala com aquilo que eu conheço. Então, são essas coisas. É como a nossa querida Cris colocou aqui, né? Que é o que fala do coração. Ela diz: gratidão, querido Lucas, suas palavras tocam meu coração. Palavras somente têm valor quando são sinceras. Concordo plenamente. Então, foi a nossa querida Manuela também, aqui, diz ela que foi maravilhoso. O seu Pedro, do Francisco de Assis, maravilhoso ensinamento do Cristo, a luz da doutrina espírita, por um jovem brilhante, esparge os conhecimentos e as virtudes. Verdade, seu Pedro. Realmente alimenta o nosso coração. Então, Lucas, foi realmente uma noite maravilhosa, uma noite assim abençoada, que a gente sente nos nossos lares as vibrações dos irmãos espirituais que vêm nos agraciar, nos amparar, né, nesses momentos de conexão com o plano espiritual. Então, mais uma vez, muito obrigada, querido, e a gente faz votos que você volte em breve. Eu quero agradecer a oportunidade, a Silvia, a Ângela, todos os irmãos que nos acompanharam, a Camila, a Maria, a Gina, a Cris, um beijo para a querida Cris, a Elza também, enfim, é um carinho que eu não mereço, mas assim, o nosso desejo primordial é esses minutos que a gente pode estar junto, ainda que distante, nosso coração tenha batido em uníssono com o coração de Jesus, e rogo também, né, que Cristo abençoe cada uma de vocês, a Silvia, a Ângela, nos trabalhos que se desenvolvem fora do Brasil, sendo aqui realmente como Paulo de Tarso, só que no século XXI, levando o amor de Jesus, agora na forma da doutrina espírita, consolador, justamente para todos nós, filhos do Calvário, que estamos aqui em terras distantes do Brasil, e que Cristo continue fortalecendo cada uma das duas, mulheres fortes, impressionantes, que contagiam cada um de nós. Né? Que Deus as abençoe imensamente. Que assim seja, que Deus também, Jesus também te abençoe nas suas tarefas aí no Brasil. Bom, que você seja sempre amparado e muito inspirado pelos benfeitores amigos. Então, com alegria imensa no coração, nós nos despedimos dos nossos amigos e rogando a Jesus que nós tenhamos um bom fim de semana, né, com esse material maravilhoso para a gente digerir aí. Então, é isso aí. Muita paz a todos.